pessoal, o Internacional empata fora de casa contra o Corinthians. Um empate que fica bom, ruim, poderia ter vencido. Goleiro Daniel, críticas a ele. É sobre isso que a gente vai falar agora no pós-jogo aqui do canal Brazucas Futebol. Roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol, nesse dia de hoje, nesse domingão. Tomara que o domingo de vocês e fim de semana de vocês esteja sendo um ótimo domingo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol. Nesse fim de semana, se tu estiver assistindo em algum outro dia da semana também não tem problema. Mas é claro, no início desse vídeo eu quero aí te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Cada um novo inscrito é muito importante. O teu like é muito importante pro vídeo. Também ativa o sininho, porque com o sininho das notificações tu é sempre notificado quando entra vídeo novo aqui no canal, tá bom? Também tem o Instagram, @canal_YouTube_Brazucas, também a página no Facebook, canal YouTube Brazucas. Lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo no canal, qual que é o vídeo do dia, qual que é a live do dia. E também lá eu sempre posto bastante coisa da partida, informações sobre a partida, até informações sobre o Inter, informações sobre o Barcelona, bastante coisas do futebol, posto lá, repostagem das páginas. É uma interação bem legal diariamente lá no Stories. Também tem o grupo no Telegram, que vai estar aqui na descrição. Grupo no Telegram que tá aqui na descrição. Lá tem bastante gente lá e a gente troca uma ideia. Tem bastante gente de outros canais, eles repostam informações lá. Eu sempre posto também informações lá, escalação do Inter e tal. Grupo no Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? É isso, vamos então com o nosso pós-jogo aqui de Internacional 2 Corinthians. Mas antes eu quero te lembrar, assista o vídeo de ontem aqui do canal. Ontem nós tivemos vídeo novo aqui no canal. Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Inter e também sou torcedor do Barcelona. Então aqui no canal a gente tem bastante conteúdo falando do Inter, do Barcelona, informações do Inter, informações do Barça. Também pós-jogo do Inter, pós-jogo do Barcelona, quando os mesmos jogam. Também, claro, não só sobre eles, também tem conteúdo de Libertadores, de Champions, de Cartola FC, um conteúdo todo de futebol. Agora com a época de Copa do Mundo, vai ter bastante conteúdo de Copa do Mundo aqui também. Mas assiste o vídeo de ontem aqui no canal, pós-jogo de Barcelona e Sevilha. O Barcelona ganhou por 3-0, então assiste o vídeo de ontem lá. Só a vinheta que não tinha saído da maneira correta, mas tá tudo certo, então assiste o vídeo de ontem lá do canal Brazucas Futebol aqui. Valeu? Tamo junto então. Vamos lá então, pessoal, repercutindo esse empate do Internacional contra o Corinthians. Se apresentava essas situações, né? O Internacional chega quinto colocado, o Internacional, devido a resultados negativos de adversários direto do Inter na tabela, cito Fluminense, Palmeiras, Flamengo, o Internacional se viu na possibilidade de poder chegar a uma segunda colocação com 45 pontos, a 6 pontos do líder Palmeiras. O mesmo se apresentava para o Corinthians. É claro que o favoritismo é sim um pouco ao Corinthians, pelo fato, né, de que o Corinthians jogava em casa. Mas a gente via que o Corinthians vem de um contexto, de uma pressão e tal, e o Internacional que vem se ajeitando com o Mano Menezes, com o Johnny, Maurício, se ajeitando, o Inter tendo uma regularidade de vitórias, não sendo irregular, mas sim regular, tendo uma regularidade de vitórias, se apresentava essa situação. Mas a gente viu desde o primeiro minuto um jogo muito quente, onde as duas equipes queriam a vitória, onde as duas equipes precisavam então da vitória. Bom, o que a gente pode ver na partida em si, o time do Internacional, aí, a escalação do Inter, o Inter foi com um time até parecido com o que foi contra o Juventude, com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, Johnny, Depena, Alemão e Wanderson, né, o time do Internacional, e o Maurício, é claro, né, Maurício, Alemão e Wanderson, um time titular, dá pra se dizer assim, de momento, né, com o Johnny conseguindo a titularidade, o Wanderson, o Maurício ganhando esses minutos titular, tem que aproveitar. E o Corinthians também foi com o que tinha. Foi até com o Juliano e o Yuri Alberto, que trazem uma certa lembrança aí pro torcedor colorado, né? A gente, cara, não é fácil, não é fácil. Mas enfim, né, pelo fato, né, de que, enfim, a torcida criou um rancor com eles. Não vou aqui recapitular os motivos, que todo mundo sabe, a torcida em geral, no caso, né? Mas enfim, 1 minuto de jogo, menos do que isso, o Alemão faz 1-0 numa saída ali de lateral, desatenção da zaga do Corinthians, muito cedo realmente, o que muda a história do jogo. Então com 1 minuto de jogo o Internacional faz 1-0 com o Alemão. Logo depois eu acho que o Internacional toma uma postura bem arriscada, que é se segurar e querer administrar 1-0. Porque uma coisa é tu querer se segurar, tu querer administrar 1-0, e outra coisa é tu ficar todo defensivo,
contra um Corinthians bem forte. E a gente sabe, o Corinthians hoje não tinha o Renato Augusto, mas o Corinthians tem peças muito fortes no seu elenco. Roger Guedes, o Yuri Alberto, que é muito bom jogador, tem o Fagner, que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, o goleiro Cássio, que está numa grande fase. Só que o Corinthians ele é bem irregular, né? Ele ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata. É um ioiô. E com muita pressão durante a temporada. Mas conseguiu bons resultados na Copa do Brasil, né? Mas, assim, depois disso o Internacional não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Inter foi pior do que o primeiro tempo do Corinthians, né? O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu se ajeitar, o Corinthians conseguiu ficar com a bola, o Corinthians conseguiu, ainda que o Inter tivesse mais posse de bola, o Inter não criou nada no primeiro tempo, o Inter não conseguia passar do meio de campo, o Corinthians foi quem conseguia achar os espaços, o Inter obviamente viu seus cantos bloqueados, sem conseguir muita criação, tentou alguma coisa pelo meio, mas o Corinthians sufocou, realmente colocou o Inter todo no seu campo, né, todo atrás, sem o Inter conseguir ter muitas reações. As chances claras de gol vieram através do Corinthians. Numa bola aérea, o time do Corinthians com 12 minutos empata o jogo, né, dava pra ver que era um jogo de muita obsessão entre os dois, mas o Corinthians conseguiu bloquear todos os tipos de jogada do Inter, o Inter que não conseguiu ter muita consistência, não conseguiu apresentar nada de perigo. Acho que até o meio campo do Internacional hoje, por exemplo, o Depena, jogadores que costumam estar bem hoje não estavam tão bem assim, não faltou um pouco do que costumam apresentar, perto do que costumam apresentar hoje faltou um pouco, mas tem ali uma coisa que é crucial, num 1-1, um chute do Roger Guedes de fora da área, Daniel solta, o Daniel realmente dá um rebote pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava onde o atacante fica, a bola vem, Daniel espalma, um lance que eu acho que ele até pode espalmar e pegar, tá? Não vou dizer que de primeira ali, mas podia ter espalmado e pegado, então é assim, indefensável. Ele simplesmente espalma, meio que se perde ali, não sei se nervosismo, mas ela vem nos pés do Yuri Alberto, que só tava ali, né? Nem foi tão mérito do Yuri Alberto, ele fez, obviamente, parabéns, mérito, ó, mas ele foi o rebote do Daniel. E vira o jogo, faz 2-1. E aí as críticas totais ao Daniel por parte da torcida, Daniel que é bem irregular, né? Ele consegue salvar em muitas partidas, mas do nada ele vai lá em falha, tem falhas que não podem acontecer, e não é uma falha, não é duas falhas, são várias falhas sequentemente em jogos que não podem acontecer. Ele acaba sendo irregular e não passando tanta confiança à torcida. E aqui não estou eu dizendo que ele tem que sair essa temporada, porque essa temporada não adianta muito, eu acho que tem que ser ele, mas tem que ser revisto isso na próxima temporada. Seja daqui um pouco testar o Kehler no gauchão, ou chegar nele, já começar a treinar, para não acontecer mais isso, que hoje foi um ponto que ficou em risco, mas não estou só colocando nele, tá? O Corinthians foi muito melhor que o Inter no primeiro tempo. O Inter não aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians foi muito melhor que o Inter no primeiro tempo. Mas aquele rebote do Daniel foi, né, o que deu o gol, o segundo gol do Corinthians. Poderia até ter feito 3 se não tivesse tido alguns erros até grotescos ali o time do Corinthians. Teve um lance que foi um gol assim, que o Roger Guedes perdeu, o gol perdido. Então poderia ter sido mais do que isso. E aí, o que precisava no intervalo era a mão do técnico. Que não é fazendo terra arrasada, mas o Inter não fez um bom primeiro tempo, com a falha do goleiro. Mas o que precisava no intervalo é a mão do técnico. E aconteceu. Alan Patrick, que a gente sabe que se o Alan Patrick tiver uma forma física ok, ele vai fazer diferença. E hoje foi isso que aconteceu. Alan Patrick muda o cenário do jogo, ajeita o meio campo do Internacional. No segundo tempo, né, me parece que o Corinthians já queria administrar o 2-1 e o Inter foi pra cima. Foi pra cima no segundo tempo, com o Alan Patrick em campo, ainda ali com o Depena, com o Johnny, né, o Maurício, gostei também bastante da atuação dele, mas era um time veloz, era um time organizado, o time do Internacional conseguiu acionar bastante o Wanderson, né, o alemão também, guerreiro, e aí a gente vê que até quando o alemão não faz gol, um dos destaques dele na partida é que ele é guerreiro, que ele se doa. Então, ao alemão foi guerreiro, o alemão ajudou muito o time nisso, né? O alemão conseguiu estar sempre ali na área, chutando, levando perigo. Claro que vai também aos méritos ali a defesa do Cássio. O Cássio é um bom goleiro, então o Internacional perde bastante os gols, mas o Alan Patrick, depois de fora da área, consegue empatar o jogo, fazendo
um golaço. Mas não só pelo gol, né? Todos os méritos ao Alan Patrick, que muda o patamar do jogo. Daí o Internacional empata a partida, isso dá um chacoalhão no Corinthians, mas no segundo tempo o Corinthians não conseguiu. O Corinthians não jogou no segundo tempo. Deu só Inter levando pressão, mostrando que pode brigar. Aí a entrada do Pedro Henrique foi bem importante. Pedro Henrique até perdeu uns gols ali, né, alguns erros, mas ele participou muito, ele estava ali, estava ativo. E a marcação do Internacional, que não deixou o Yuri Alberto jogar, não deu espaço para o Yuri Alberto. Então todas as tentativas de ataque do Corinthians, logo a marcação do Internacional conseguia, né, fechar bem ali todos os espaços. E também faltou qualidade do ataque também do Corinthians. O Yuri Alberto, né, em nenhum momento teve uma chance clara no segundo tempo. Então, o Internacional é melhor no segundo tempo. O Internacional poderia ter vencido, né? Dá pra dizer que o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo tempo foi do Inter, né? Até no final ali do segundo tempo tava bem laicar, mas chance clara de gol o Corinthians não teve no segundo tempo. Foi o Internacional melhor no segundo tempo. Mas, né, talvez aquela falha do goleiro Daniel no primeiro tempo fica com isso. Porque e se ele não tivesse falhado, sabe? E se ele não tivesse falhado? O Internacional poderia ter vencido o jogo. O Internacional mereceu vencer o jogo. Não aqui dizendo que é injusto o empate, mas o Internacional poderia ter sim vencido o jogo. O Internacional poderia ter saído com a vitória hoje. E é óbvio que vai ser cobrado isso do Daniel, é óbvio, mas o Daniel a gente sabe que ele é bem irregular porque ele faz partidas muito boas, como tem essas falhas. E a gente não está criticando pela falha, mas é porque não é a primeira falha. Então tem que ser visto isso aí. Mas assim, é um empate amargo, pela maneira então como acontece, por o Inter ter merecido vencer, mas não é de todo mal, porque o Internacional apresentou uma boa atuação. De maneira geral o primeiro tempo foi ruim, mas o Internacional soube melhorar o que tinha de ruim no segundo tempo. Com o Alan Patrick, com a mão do técnico, o Internacional mostra o porquê que a gente diz que o Inter pode brigar, o porquê que o Internacional é capaz de brigar. Título eu acho difícil, assim ainda. Eu acho que vai depender muito de como que vai ser a sequência do Inter. O Inter ainda tem alguns jogos importantes, né? Lembrando que o Inter pega o Palmeiras lá na última rodada. Talvez se o Inter conseguir manter uma regularidade de pontuando daqui um pouco e o Palmeiras continuar descendo e o Inter conseguir estar sempre na cola ali do Flamengo, quem sabe? A gente sabe que o clima nos bastidores do Inter após a vitória contra o Juventude é muito tranquilo, e eu acho que uma não derrota hoje é muito positivo. Não vou aqui dizer que o Inter é título, mas eu tenho certeza que o Inter vai sim terminar entre os primeiros colocados, continuando a apresentar um futebol como esse. Hoje mostrou que não está perfeito, mas tá bom, tá num caminho ok. Tá bom, pessoal? Durante a semana a gente vai falar mais. Durante a semana aqui no canal, acredito que amanhã tem palpites para Libertadores. Também nessa semana eu quero fazer uma live, ou vai ser uma live falando do Inter, ou vai ser uma live falando da Champions. Essa semana tem conteúdo de Champions aqui no canal, pós-jogo do Barcelona. Também nessa semana eu quero ver se eu trago mais conteúdo de Copa do Mundo aqui no canal, muito bacana. E aí, durante a semana, né, assim que possível, a gente vai falando mais do Internacional, né? O Internacional volta a campo no próximo sábado contra o Cuiabá. É para engrenar uma sequência boa para se manter na parte de cima na tabela. Tá bom, pessoal? É isso, continue acompanhando aqui o canal. E aí vai minhas notas para os jogadores e treinador do Internacional após esse empate de Inter e Corinthians. Assiste lá o vídeo de ontem aqui também do canal. Vai aparecer no final, tu clica aí na tela. Tamo junto e valeu!